Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um exercício de aproximação sobre a natureza humana em uma conversa descontraída com pessoas importantes de todas as áreas do conhecimento. Você pode ouvir todas as outras conversas que já tivemos no Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje começamos uma nova série com educadores. A ideia é explorar, com algumas correntes de pensamento pedagógico, a visão sobre a criança e, portanto, sobre quem somos nós. A primeira especialista é Melanie Guerra, representando a antroposofia e as escolas Waldorf. Quem é você, Melanie? Então, Celso, certamente eu sou Melanie, acho que isso é em homenagem aos meus pais, que assim me nomearam, mas eu acho que eu sou uma idealista que está sempre procurando caminhos melhores para a educação, que é um compromisso imenso meu já há muito tempo. Talvez por ter tido uma infância tão boa, eu procure hoje em dia proporcionar isso a outras crianças que também pudessem desfrutar de momentos tão bons como aqueles que eu passei. Então, meu compromisso é imenso com a educação. Então, se você pensar em Melanie, você só pode pensar numa educadora idealista e defensora contumaz de um processo educativo. Você cresceu na antroposofia também? Quer dizer, você foi educada, a sua infância foi... Essa tua infância feliz foi dentro do universo do Rudolf Steiner, da antroposofia e da Waldorf? Então, minha infância feliz, ela tem dois lados. Um, porque era uma família muito bem estruturada, com pais muito comprometidos. É uma família grande, são os 4 irmãos, e os pais extremamente comprometidos com esse processo de educação dos seus filhos. Então, estávamos sempre muito bem atendidos em todas as necessidades afetivas, materiais, tudo era muito suprido. E, pelo outro lado, também eu tinha uma mãe, quer dizer, a minha mãe ainda está viva, que se interessava muito por antroposofia. E como eu sou a menorzinha, ela proporcionou a mim uma educação dentro de uma escola Waldorf. E eu preciso confessar que isso foi uma bola dentro, porque para mim... Seus irmãos não? Meus irmãos, metade, um fez uma parte e depois saiu, foi para Porto Seguro. E os 2 mais velhos eram muito velhos e ainda não tinham uma escola estruturada em São Paulo. Então, eles não foram para a escola Waldorf, mas eu, como uma pequenininha, já tinha uma escola funcionante e tudo mais, então eu pude desfrutar desse privilégio. E para mim, né, eu sei que não são todos que amam de paixão a escola Waldorf, mas para mim foi um caminho muito, muito bom. Veio muito ao encontro do que eu era como criança e eu fui compreendida e assim o processo educativo se deu ao longo do tempo. E muito bem estruturado. O que é esse processo Waldorf? Está baseado em quê? Primeiro, está baseado numa visão de ser humano, numa visão de criança, que eu queria que você pudesse me passar. Do ponto de vista, então, Waldorf, que ser humano que é esse? Por que tem essa metodologia e qual é essa metodologia? Então, isso talvez seja a maior contribuição da pedagogia Waldorf, essa compreensão de um ser humano, né? Isso diferencia, acho que a pedagogia Waldorf das demais, ela não é melhor, mas ela tem uma visão de um ser humano. Então, ela procura, ela arruma... Todas têm, quer dizer... Todas têm. De um ser humano, mas qual é essa específica? Então, essa é uma visão do ser humano muito ampla. E ela vê o ser humano não só num processo cognitivo, mas ela vê que ele tem um processo emotivo, emocional, sentimental e tem um processo também do fazer, do trabalhar.
ela enxerga a antroposofia... Espiritual também, não é isso? Isso, a antroposofia enxerga o homem também como corpo, alma e espírito. E quem é ateu? Quem é ateu, o ateu... Como fica? Ele não pode ir na Waldorf? Pode, certamente. Pode o ateu, pode o muçulmano, pode o judeu, pode o cristão. Se olha com um jeito espiritual, com um jeito emocional, né, um jeito cognitivo, e o jeito se a pessoa não tem essa crença no espiritual, como isso funciona? Então, a ideia é poder acolher a todos, e o ateu, ele também pode compreender a escola Waldorf não só como um processo espiritual, se ele não concorda com isso, mas ele pode enxergar dentro da escola um processo de evolução da humanidade. Então, se para ele o espiritual não faz sentido, ele pode enxergar dentro de um currículo Waldorf um desenvolvimento do homem a partir do começo da civilização até os dias de hoje. Então, isso está retratado no currículo. Então, vamos lá, e ele pode se vincular a isso. Tá bom, eu te interrompi. Vamos lá, existe esse tripé sobre quem é o ser humano, e a partir dessa visão... A partir dessa visão, a gente trabalha dentro da pedagogia. Então, essa visão do ser humano, ela é base para tudo que a gente faz. Então, quando você vê uma criança, você não vê apenas ali um pequeno adulto, mas você vê um quadro muito maior. E você também compreende que a criança tem um processo evolutivo. Ela não é um adulto em miniatura, mas ela tem certas fases que nós primamos por obedecer. Dos 7 anos. Dos 7 anos. 7 em 7 anos. Então, os primeiros 7 anos... Mas de onde vem isso? Comprovado da onde? Ou não é? É de uma experiência? Da onde que vem? Por que é 7 e não é 5? Olha, 7 é um número especial, você deve saber, tantas coisas são 7 no mundo, né? 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. E você vê que o 7, 4 mais 3 são 7, né? 4 é um número... 5 mais 2 também, 1 mais 6 também. Mas o 4, você pode pegar os 3 elementos, você pode ligar os 3 elementos... Mas é número, então, mas ele não tem... Mas ele tem alguma... Os antigos gregos já trabalhavam em cima de setênios. Então, setênios não é uma invenção do Rudolf Steiner, de falar em 7 anos, como ciclos de vida. Isso não é algo que ele tirou de algum lugar, inventou, viu, mas ele realmente ele tem outras linhas que trabalham com esses 7 anos, né? Os antigos gregos já viam que a evolução do homem se dava também nesses 7 anos. E depois dos gregos tem alguns outros também que voltam com essa concepção de 7 anos. Tá, mas de alguma maneira então também é uma concepção que já vem... da tradição, quase é isso, não é que houve um estudo específico. Não, eu não posso te falar de um estudo específico, e hoje em dia... Não, é uma curiosidade mesmo. Esses 7 anos estão até muito furados, né? Porque a humanidade andou e caminhou, e na verdade a gente vê que as crianças não estão obedecendo esses 7 anos como antigamente, quando provavelmente a primeira escola Waldorf foi fundada. Se você fosse falar hoje é 5, é isso? Outro número? Não, eu não mudaria... porque eles são um pouco uma concepção de saúde. Então, a gente quer cuidar um pouco dos 7 anos, porque eles mostram que eles acabam sendo algo que traz muitos benefícios para a criança. A gente vê que essa ideia de antecipação, de correr, de tempo, isso... Faz mal, é isso, no final. Acaba tendo... Você paga a conta, em algum momento você vai pagar a conta de estar correndo, né? E esses 7 anos, se você cuida deles, ou você tenta mantê-los, sim, dentro de um certo setênio, né, você está cuidando da criança. Você está preservando e cuidando e fazendo com que ela possa desenvolver as coisas típicas dos 7 anos. Dos primeiros, dos próximos. E vai indo, de 7 em 7. Então, é dividido em módulos... Não módulos de 7 anos, mas módulos de compreensão de 7 anos, é isso? Isso mesmo. Até os 7 anos a criança é um determinado tipo de coisa, dos 7 aos 14. E dos 14 aos 21. E qual é essa visão? E dos 21 em diante abandona? Então, não, do 0 aos 7, que é essa criança pequena,
É um momento muito cuidado, muito cultivado, e a gente vê que cada fase tem algo educativo típico. Então, quais são as minhas ferramentas educativas do 0 aos 7 anos? E aí eu vejo que a ferramenta à disposição do educador e dos pais é a imitação. Então, é uma criança extremamente aberta, ela está pronta para receber, ela vê o que os pais fazem, os educadores, ela incorpora isso e ela imita, por conta de estar extremamente aberta. A neurociência trata isso também, quando ela vê que as crianças, através desse vínculo, dessa abertura, elas imitam e fazem exatamente o que seus pais fazem. Uma criança pequena imita o gesto da mãe, a fala, a maneira, os aspectos, o subliminar, o que é dito e o que não é dito. Isso a criança já manifesta desde pequenininha. Tem uma carga genética também aí, ou não? Tem, sempre tem. Acho que inegável. Mas essa é uma ferramenta, essa imitação. Então, na pedagogia Waldorf, os educadores do primeiro setênio, na verdade, são os educadores mais importantes, porque a gente vê que a criança imita tudo. O que você está dizendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que tem aqui visível e o que está subliminar, né? Então, se eu estou fazendo uma atividade, estou varrendo aqui a sala de aula, se eu estou fazendo isso com inteireza, corpo, alma e espírito, ou se eu estou fazendo lá naquele momento e tal, né? Ou se eu estou fazendo pro forma, né? Então, o valor educativo, a possibilidade de educação nesse momento é essa imitação contumaz. E a gente diz até, Celso, que deveria ser o professor mais bem escolhido do todo o mercado, mais do que um professor universitário, mais bem remunerado do que até um pós-doc, deveria ser esse professor da educação infantil. Pela importância que tem na formação. Com quantos anos que começa na escola Waldorf? Então, as jardineiras, normalmente, elas gostam que as mães, ou os pais, ou, enfim, o núcleo familiar, se ele pudesse ficar com essa criança até os 3 anos de idade, seria ideal. Então, tem mães que têm essa possibilidade e a escola manda embora, fala, fica em casa, porque acha que é muito mais próprio o ambiente familiar do que está dentro de uma escola. Mas a gente vê que nos dias de hoje isso não é difícil. A mulher tem que trabalhar, É difícil. E aí vocês recebem? Recebemos. Então recebemos a partir de 1 ano essas crianças no maternal, que também tem um ritmo próprio, então separado até das crianças maiores, um ritmo totalmente diferente. Mas também a ideia é essa educadora que está ali conduzindo esse grupo, ainda ligado a importâncias que tem dentro do ambiente familiar, dentro de uma casa. Então tem até uma cozinha. Tentando reproduzir o que seria ela estar em casa. Exatamente. Passados esses primeiros 7 anos, então, a segunda fase da formação das crianças. É a fase mais legal, porque é a minha fase, é onde eu fui professora há muitos anos. Então é a fase do fundamental, onde a gente vê que essa imitação já diminuiu. Então, o aprendizado já não está mais tão só no imitar o adulto, mas eu começo a me vincular, me interessar muito pelo mundo, me interessar pelas matérias, e eu estabeleço um vínculo com isso e um interesse. Então, a gente poderia falar que agora... A teoria é essa, mas tem um monte de gente que não tem esse interesse, não é isso? E como Tem. faz? Se você for assistir uma aula nossa, acho que é impossível você não se interessar pelo conteúdo. Porque a professora, nessa fase, a partir dos 7 anos, vai tentar fazer com que você se vincule ao conteúdo a partir do entusiasmo. Então, ela não vai direto ao seu pensar. Próprio. É isso? Ela vai trazer um conteúdo, vamos falar assim, o descobrimento do Brasil, né? Então, ela vai procurar vincular o aluno a esse assunto, primeiro pelo emocional, pelo sentir. Como é? Me faz. Eu sou seu aluno. Isso. Então, não vou apelar ao seu pensar, ao seu lado cognitivo ainda, mas eu vou tentar te ligar ao conteúdo. Então, a gente vai começar em Portugal,
imaginar o que são navegadores, o que eles vão procurar, por que é que eles saem de Portugal, qual é a ideia deles. Então eles têm um objetivo, mas vamos falar também dos marujos, dos comuns, como eles se sentem se agora tiverem que embarcar numa caravela, que tipo de comida eles precisam providenciar. Vão lá buscar, vão preparar, e aí a gente já pode trabalhar com as crianças. O que dá para levar? Ou o quê? Como Isso você conta? Então, tem uma parte que é discursiva e tem uma parte que é dialógica. Então, eu vou a partir das perguntas. Então, que tipo de alimento eu levo numa caravela para um tempo que eu não sei qual é? Vou levar leite, vou levar carne? Que tipo de carne eu posso levar numa aventura como essas? Então, agora eu começo a trazer elementos onde eu também tenho um diálogo com eles. Mas, basicamente, eu conto, como se eu pintasse o mundo para eles. E aí, como essa despedida, como é isso num cais, como é fazer uma missa de despedida, como é uma mãe que deixa um filho entrando num barco, uma mulher, um filho vendo seu pai entrar numa caravela, como é velejar, como é uma calmaria, como é estar em alto mar, como são as tempestades, como é quando a água começa a faltar, os alimentos começam a... Emocionalmente. A sua preocupação é emocional. Eu quero vincular. Eu quero realmente estabelecer uma lemniscata, uma ligação entre o conteúdo que eu estou trazendo. Então, o aluno precisa estar vinculado comigo também. Por isso, a gente tem um professor... Não tem essa história de que é um professor único desde criancinha, não é isso? No fundamental... E se você odiar o seu professor desde criancinha? Porque uma parte boa de trocar de professor é que quando ele é chato, a gente já sabe que vai acabar. Pois é. O ano que vem ele não vai estar lá. E se você odiar o seu professor, o que acontece? Essa é uma boa pergunta, porque isso é tarefa do professor. Não certo? ser odiado. É tarefa do professor não ser odiado ou saber que o professor, porque o professor é humano, então ele também eventualmente não tem um bom vínculo com você. Você está aprontando e tá... Por alguma razão eu não gosto do meu professor. Nós não estamos indo bem. O que vai acontecer? Então, é função do professor trabalhar nessa relação. Ele é o adulto que já passou dos 21. Então, ele é obrigado a criar essa relação comigo. Ele precisa. Eu não vou mudar de classe. Não. Você não vai mudar de classe. Porque tem muitas escolas que mesmo só tem uma classe de primeiro ano ou segundo. Não tem outra opção de um outro professor. Mas esse professor que todo dia chega em casa e pensa no que ele fez e reflete que relação ele teve com seus alunos, ele precisa ver o que deu certo, o que deu errado, o que foi muito bom, o que foi muito ruim. E ele lembra daquele o Zezinho, com o qual a coisa não caminhou ontem. Não está funcionando, porque não criou conexão. Porque como você está... A base da tua, pelo menos dessa fase que você está colocando, é uma conexão emocional, tá certo? De confiança, de entrega, de troca. Se não tiver isso, não tem educação, né? Dentro do teu ponto de vista. E é um negócio muito tênue, porque pode acontecer, não é isso? Pode acontecer, mas esse processo precisa ser revertido pelo professor. É difícil de reproduzir, por exemplo. Dá para imaginar todas as escolas públicas do Brasil, porque pensando assim, temos 202 milhões de habitantes agora, temos milhões de crianças. Como é que a gente reproduz isso para o mundo? Nem o Brasil, para o mundo inteiro. Porque teoricamente você gostaria que o mundo inteiro tivesse essa, não é isso? Como é que faz? Então, tem tanto professor legal assim, tem tanta gente que a gente conseguiria, tem tanta gente que criaria essa relação. Você está entendendo assim? Ele é baseado numa coisa tão delicada. É possível isso? Isso tem escala? Tem que ter. Eu acho que é absolutamente possível, tá certo que eu sou uma idealista, né? Mas eu acho que é possível, mas você precisa mudar a formação desse professor, você precisa mudar a visão da sociedade em relação à educação, você precisa criar núcleos muito bem estruturados, ou seja, você poderia ter as escolas públicas como tem escolas públicas Waldorf, então isso não é ilusório. Tem? Tem. Aqui? No Brasil? Tem no Brasil. Em São Paulo? Em São Paulo tem uma que é lá no Horizonte Azul, que é lá perto do Grajaú, um ambiente bem difícil, numa condição social
delicada. E lá tem uma escola, ela não é mantida pela prefeitura, mas ela é mantida por alguns doadores e ela funciona absolutamente dentro da comunidade. Tem uma pública, mas tem uma pública em Camanducaia, em Minas Gerais, tem uma em Friburgo. E vai bem? Vai muito bem. Vai muito bem. Só que você precisa ter lá um núcleo de pessoas comprometidas com essa educação. Com essa filosofia, né? Com essa maneira de professores que estão habilitados e treinados para isso. Né? Isso é extremamente importante. E dentro desse grupo, você precisa manter sempre essa chama acesa. Não dá para largar a caneta ao 12h15 quando as crianças vão embora e ir para casa e acabou. Ou seja, o estudo, a dedicação, o trabalho, o vínculo, a então, educação tem um consumo continuada. Energético, assim, de energia, de entrega, talvez seja essa palavra, do professor para as crianças, talvez as crianças, professor menos, mas do professor para as crianças, que exige um pouco isso que você tem, que talvez seja essa coisa, é a minha missão de vida, né? Não é isso? Sim, tem uma entrega, porque você está dando... Não é um trabalho. Muito mais, não é um trabalho. Não é um trabalho, não existe remuneração para esse trabalho. Mas quantas pessoas sentem isso como missão de vida? Eu acho que a partir do momento que você olha para uma criança e você vê a sociedade, você vê como nós estamos caminhando e você vê a importância que tem esses 3 primeiros setênios, né? Você vê que é necessário realizar esse trabalho. E qualquer professor que está na rede pública, que tem um pouquinho dessa compreensão do ser humano de uma maneira um pouco ampliada, não precisa ser uma antroposofia inteira, mas uma compreensão do ser humano de uma maneira ampliada, ele vai entender quem é a criança que está na frente dele. Isso muda. Se você compreende quem está à sua frente e que potencial é esse que existe nessa criança, o que precisa para torná-la um cidadão, eu acho que muitas pessoas se motivam para fazer isso. Mesmo num lugar onde tem traficante, um lugar onde a morte é... Porque é bonito, né? É difícil discordar que não dá para falar que não é bacana o que você está falando e tal. Mas assim, lá na favela, onde o cara está morto aqui, o outro foi assassinado, o outro é traficante, funciona. É uma outra realidade, entendeu? Não tem essa realidade da entrega, do amor, da dedicação. Essa pressuposição é complicada num lugar duro, né? Super complicado. Eu não saberia fazer isso num ambiente como esse. Mas agressivo, porque exige amor. Não é? Tá certo? Talvez seja certo. A palavra básica. Tá ali, certo. Exige amor. Exige. Num lugar onde o cara não tem amor na casa dele. O pai é bêbado, a mãe não sei o quê, acontece isso, morre o tio, foi assassinado. Como é que, né, entendeu? Como é que a gente age aí? Mas, Celso, você certamente conhece a ideia da resiliência, né? Claro. E quantas pessoas, e que a gente vê, inclusive, nessa escola aqui em São Paulo, convido você para ir, porque é um espetáculo mesmo, é um show. E as pessoas que lá trabalham de uma maneira que eu não saberia trabalhar. Elas realmente sabem lidar com isso que você está falando, né? E a gente vê lá, porque eu acompanho o trabalho deles, a resiliência que existe, ou seja, essas crianças que chegam de lares tão desestruturados, como elas encontram ali referências importantes para a vida, que fazem com que elas transformem muitas coisas do seu dia a dia, do seu lar, por conta deste vínculo com o educador, ou o porteiro, ou a cozinheira, ou a faxineira, ou pessoas desse ambiente que apresentam uma estrutura e uma possibilidade de vínculo verdadeira. Então, eu acho que é possível e é uma das maneiras de transformar o que está lá fora. Né? Então, se não for por aí, onde é que a gente vai pegar? Né? Onde a gente vai começar? Eu acho que esse é o lugar onde a gente precisa atacar. É onde mais precisa. Por isso é a minha questão. Assim, tem que ser um sistema de educação que vá atuar, né? Com tanta beleza, mas onde não tem a beleza. Porque onde tem a beleza é fácil. É fácil. Né? Onde tem a beleza é fácil. Até eu. Você tem toda a razão. E
é muito bonito ver que lá é possível, e lá não tem recursos, e lá não tem dinheiro, não é como as escolas Waldorf aqui, onde a gente tem recursos e tal, é bonito, e tem dinheiro para pagar, pintar as paredes. E é legal também, que não tem nada de errado com isso. Mas, não. Né? Mas é possível a escola pública ser uma escola Waldorf, né? Lógico que precisamos de um montão de outros parâmetros, mas não precisamos de mais dinheiro para isso. Não é um investimento pesado. Mas é um investimento emocional complicado. É um investimento em gente, em pessoas, que é também, afinal de contas, a nossa missão, né? A gente precisa trabalhar com pessoas. Para as pessoas. Para as pessoas, com pessoas e transformando as futuras pessoas. Então, né? nós estamos nesse segundo momento lá do envolvimento emocional. As pessoas têm que viver o segundo setênio, tá certo? As crianças têm que viver e sentir as matérias, vamos chamar assim, né? É isso? Isso, elas precisam se vincular a essa matéria. Até os 14 anos. Isso. Vincular emocionalmente e intelectualmente em algum momento também dentro desses 14 anos. Então, mas nesses 7 anos desse vínculo, dessa ligação emocional com a matéria, é importante citar que não é só agora um mar de emoções. Através desse vínculo com o conteúdo, eu vou começar a refletir sobre ele, né? Então, eu expus a história, como é que chegaram ao Brasil, os índios e tudo mais, mas agora vamos tecer pensamentos e considerações sobre a matéria. E também vamos concretizar essa matéria, vamos colocá-la no papel, vamos escrever sobre a história do Brasil, vamos desenhar. Livro, não é isso? Não tem. As crianças têm que fazer o próprio livro. Exatamente. Algumas reclamam muito. Talvez não nessa fase, depois eles reclamam mais. Põe um livro, né? Por que eu tenho que fazer tudo? Eles não falam isso. Mais tarde eles falam assim, isso. Não é? Ela faz o próprio livro. Ela faz, porque ela vivenciou a matéria, ela se ligou à matéria e agora ela vai registrar essa matéria. Não importa que não tem lá todos os fatos da história do Brasil, isso não me importa tanto, mas me importa que ela se vinculou, ela registrou, ela tem isso com tem ela. Uma coluna vertebral ali do assunto, não os dados todos. E ela pode resgatar isso e ampliar isso imensamente. Em algum outro momento. Isso é que me importa. Tem gente que critica a Waldorf por causa disso, né? Isso que não informa tudo, não é isso? Exatamente. E como você responde? E daí? É isso? A resposta é e daí que não fala tudo. Hoje em dia, quem é que consegue saber tudo, né? O que a gente tem de informações no mundo? O que é tudo? É uma boa pergunta mesmo. O que é tudo? Mas, assim, mas existe o tudo da sociedade, vamos dizer assim, que se exige de... Matérias. Tem muita gente que vê escola como alguém para formar as pessoas para o mercado de trabalho, tá certo? Que é parte da vida também, a gente não pode ignorar, né? Ele é parte importante da vida. E tem gente que fala que é isso, a deficiência desse tudo talvez não formasse, talvez não dê os instrumentos cognitivos, não sei se é nem cognitivo, de informação para lidar no mercado de trabalho. Como que você rebate isso, né? Aí você pegou no meu tendão de Aquiles, porque justamente a profusão de informações, ela não é a coisa mais importante. Eu saber de tudo que existe não é mais importante. O importante é eu me vincular a uma matéria e registrar fatos importantes da matéria. E através dessa matéria eu não trabalhar exclusivamente pensar sobre ela, algo só intelectual, mas eu tenho um vínculo e ter um trabalho, realizar algo com a matéria, não só pensar, mas fazer algo. Não é só mental. Não, eu entendo. E através desse registro e através desse trabalho do professor, ele também quer trazer outros elementos. Então ele traz algo sobre relacionamentos, traz algo sobre ética, traz algo sobre moral, traz algo sobre cuidado com o mundo, traz algo sobre relações dentro da classe. Ou seja, o conteúdo ele não serve só para registrar e fazer no vestibular, ele serve a muitas outras coisas, né? E isso a gente vê como algo extremamente importante. Ele é um meio, ele não é um fim, né? Ele é um meio para muitas outras coisas que fazem parte do processo educativo. E
Para nós, a educação utilitarista, como ela é hoje um pouco, né, levando um afunilamento para o mercado de trabalho, ela não faz sentido, porque a gente acha que precisa preparar esse ser humano para a vida, né? Cada um traz uma bagagem, cada um traz uma missão, traz um caminho, traz um porquê estar aqui, né? Cada um é genial em alguma coisa, né? E essa genialidade, ela quer ser desenvolvida ao longo do tempo, cada um com a sua singularidade, que depois pode virar... E com o seu tempo também, né? E com o seu tempo. E com o seu tempo. E essa singularidade, ela vai virar uma profissão, uma ocupação, uma expressão mas no o mundo. Lá fora, vou chamar assim, o mundo lá fora não sabe disso. Tá certo? O mundo lá fora fala o seguinte: eu quero um cara que vá fazer o vestibular e que depois vai fazer isso, e que depois faça sucesso, né? Como é que lida isso, assim? Qual é o choque que acontece? A criança depois, o adolescente, se sente despreparado para o mundo fora da bolha, vamos dizer assim, ou lá fora? Então, eu vou te falar que a educação infantil é uma bolha. Eu vou te falar que o ensino fundamental até um 4º, 5º ano é uma bolha proposital, né? E que a partir de proteção, né? E a partir de um 6º ano a gente vai caindo na real, paulatinamente. Por que é uma bolha? Porque eu quero trazer para esse ser humano ainda as coisas de uma maneira ideal. Então eu estou protegendo, eu estou sendo bucólica, estou sendo romântica, a gente é criticado por isso, corretamente a crítica, mas a crítica rebatida no sentido de eu quero colocar nele o que existe de belezas. Plantar o que deveria ser o ideal de vida para depois ele ver que a vida não é bem aquele ideal, é isso? Mas ele tem o ideal para resgatar e falar, opa, pera um pouquinho. Isso é uma decepção, não é? É uma decepção? Não é porque ela é paulatina. Né? É um processo paulatino e eu guardo o ideal. Mas nenhuma criança fala, mas você me falou diferente, você me passou outra coisa quando eu era criança. O mundo não é do jeito que você me passou. Nunca me falaram isso, mas... Poderia, não é? Não, porque lá ele coube, esse mundo fazia parte, era o que a criança podia digerir. Eu estaria envenenando a alma dessa criança se eu enchesse ali de Rio Pinheiros é poluído, tem assalto toda esquina, o mundo é assim, é competitivo, você tem que ser melhor hoje já, porque lá na... Quer dizer, eu estou antecipando algo que agora eu posso, de uma maneira... Não é necessário e também não é útil naquele momento. Não é útil, ele gera estresse, gera muitas outras coisas que podem trazer muitos malefícios. E a criança não tem o que fazer com aquilo. Não tem o que fazer. Como ela vai metabolizar? Como ela vai lidar com isso? Ela não tem instrumentos para lidar com esses fatos. E lá na frente, se eu vou fazendo um processo gradativo, lá na frente ela tem como lidar com essas adversidades, essas realidades do mundo. Dos 14 aos 21 que abre a porta. Começa aos 12, dos 12 aos 14 a gente começa, né? Então já entra bem mais para o cognitivo, então agora vamos entrar mais para o cognitivo, mas de fato pensar, analisar, trabalhar, ver o mundo como ele é, compreendê-lo como ele é dos 14 aos 21. E depois dos 21 a gente vai dizer, agora problema é com seu. Você. Vá para o mundo e o adulto já não tem mais uma educação efetiva sobre o outro e ele precisaria agora entrar num processo de autoeducação, né? Onde ele vai ver o que está fazendo e como ele pode transformar as suas ações por si próprio. Ele com ele mesmo. Como que se faz esse processo? Estou interessado nesse processo de apresentar a realidade. Então, como é feito isso? Então, num 6º ano é o primeiro momento onde a gente entra com física, por exemplo. Física, a matéria, essa ciência, é apresentada no 6º ano pela primeira vez. E começa-se a analisar os fatos. Então, a gente não traz uma fórmula ou um processo físico, mas é sempre por uma experiência. Então, você precisa observar a experiência. Então, não se conclui antes, se conclui ao final dependendo dos fatos. Então, é uma coisa de uma observação. Você vai vendo o que acontece e aí você conclui.
Aí você mostra para a criança também os aspectos do mundo, por exemplo, nas artes, eles começam a fazer desenhos já retratando exatamente o real. Né? Até então era muito mais livre. Você desenha a caravela, como você imaginou, com as cores que você... Qualquer cor, tá valendo, né? Agora não, eu quero um desenho de observação, esse óculos sobre uma folha de papel. Retrate, com luz, com sombra, como é. E devagar, você vai trazendo esses aspectos. Dentro do caminho também histórico, a gente está entrando mais para os aspectos contemporâneos. Então você passou por Roma, você entrou na Idade Média, você entrou no Renascimento. Do Renascimento depois você vai mais para o lado da contemporaneidade. Então isso vai fazendo com que a criança vá entrando paulatina, baixando e chegando na atualidade, né? E a gente vê que isso dá muito resultado, porque ele começa a lidar com esses assuntos e com as biografias e com os acontecimentos do mundo já com um substrato. Ele não está pelado, ele não está nu, desprotegido. Ele já tem algo sobre o qual ele já construiu algo e agora ele ainda vai construir mais em cima disso, né? Tá. Que tipo de pessoa, então, que eu acho que mais ou menos assim não é aluno, né? Mas que tipo de pessoa que você e as escolas Waldorf espero que saiam da escola, então, a hora que elas tiverem, porque elas não saem com 21 também. Não. Senão estuda muito, tá louco. Não. Né, tá certo? Sai com 18, 17, normal, né? Tá certo? Isso. 18. Sai antes de acabar o treco. Tá certo? Então essa é uma boa pergunta também. O que eles fazem nesse meio do caminho? Vai viajar e depois volta? O que acontece? Mas assim, que tipo de pessoa você espera entregar então para o mundo? Então, exatamente, eles saem aos 18, né? E a gente espera entregar alguém que pelo menos olhe para o mundo de uma maneira crítica, né? Que consiga olhar, analisar o que está acontecendo, o que está fazendo. Ou seja, que não aceite o mundo simplesmente do jeito que ele é, mas que olhe para ele procurando soluções, procurando caminhos, alternativas, não deglutindo qualquer coisa, não aceitando qualquer coisa que vem pela frente, mas procurando criticar, analisar e tomar as suas próprias decisões em relação ao que o mundo já apresenta como status quo, né? Isso acho que para a gente é muito importante. A gente prefere um jovem revoltado do que um jovem que está abaixando a cabeça para tudo que está acontecendo. Um jovem revoltado é que não falta. Olha, certo? Mas não necessariamente da Waldorf, tá certo? Tem várias maneiras de expressar revolta, não é isso? Às vezes a violência também é uma revolta. Pois né? a violência já não seria própria, né? Uma revolta bem colocada, uma revolta própria. Que ajuda a transformar e tal. Então, só que o que a gente tem visto, assim, que estamos mais perto desses jovens, é que eles têm sido cada vez mais passivos, cada vez menos ativos e menos questionadores. Por quê? O que eu vejo da experiência é que eles estão aceitando muito mais entrar num processo de vestibular como ele é, entrar num processo de uma vaga de trabalho do jeito que ela se apresenta, entrar no mercado de trabalho do jeito que ele é e entrar na maré e seguir o rumo... Que é maior do que é isso, porque é um poder mais forte, uma coisa maior que ele não consegue se opor, é isso? Ele não consegue se opor a isso. É uma maré, é o consumismo, é a marca, é o que o mundo diz que deve ser dessa maneira. Eu vou seguir, vou fazer esse caminho porque estamos todos, é como uma boiada que anda num sentido. E se eu virar aqui de costas... em algum momento? Eu acho que na época... Verdade? Não é só uma questão de escala? Nós éramos comunistas, não sei tua idade, mas a gente tinha princípios comunistas maravilhosos, brigávamos, discutíamos, saíamos, assim, um jovem que... O ano passado teve manifestações bastante fortes, depois virou o quebra-quebra, que é uma segunda coisa, os black box, mas vamos falar da manifestação sem a violência no final? Sim. Porque as pessoas, de alguma maneira, estavam querendo mudar as coisas. Não sabia direito, né, o que queria mudar, mas estavam querendo mudar.
maravilhoso. Mas quantos eram jovens, também, né? Bastante. Na rua aqui em São Paulo? Bastante. Então, principalmente o movimento jovem também. Talvez, e aí a idade, eu sou velho. Então, fui do movimento estudantil lá de trás. Fui preso pelo Erasmo Dias. Agora, o jeito talvez seja diferente, não é? O jeito de se colocar seja diferente. O jeito é diferente, graças a Deus, e tem que mudar sempre. Mas eu acho que o jovem hoje ele está mais acomodado e mais cabeça baixa do que ele era antigamente. Certamente ele apresenta revoltas e tem muitos revoltados, mas é rápido, é fácil e é cômodo entrar com facilidade nessa maré que o mundo traz e impõe. Lógico que não é para todo mundo ficar se opondo a tudo, tem coisas maravilhosas que a gente tem no mundo de hoje. E é um privilégio poder se opor também, tá certo? De novo, é um pensamento de quem tem algum privilégio. É difícil você se opor quando você só precisa de emprego para comer e tarará, né? Sim. É mais complicado, né? Com certeza. É mais complicado. Com certeza. Mas dentro desse jovem que está saindo, também tem mais uma qualidade, que é uma qualidade criativa, né? A gente precisa que esse jovem saia da escola também com propostas e também com uma criatividade, né? Que ele não saia unidimensional e só com esse lado cognitivo desenvolvido. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos com a escola Waldorf. Você deve saber melhor que eu, mas assim, por volta de 35% a 40% dos estudantes que saem da Waldorf trabalham na área artística criativa, né? E depois vai baixando, né? Esse é o maior contingente. Talvez esse seja um foco, não é isso, da Waldorf, e ao mesmo tempo também se coloca como uma crítica, que é que forma demais para esse lado, não é isso? A gente escuta um pouco essa crítica, mas ela não é bem verdadeira, porque saem engenheiros, sai gente para o mercado financeiro, tem muito ex-aluno que está no mercado financeiro, sai monge budista, sai médico, sai administrador, sai da área de saúde e sai também arquiteto, né? Gente que trabalha também no mercado publicitário, gente que tem a parte das artes em si, como artes plásticas. Mas eu vejo assim que o leque de opções ele é maior. Assim, é um leque muito ampliado de opções que esses jovens vão buscar. Ele não é só direito, medicina, engenharia e administração, alguma coisa que dê dinheiro. Ele vai realmente buscar opções que o preenchem e que ele acredita que sejam interessantes para a vida dele. Então, o que está correto, de novo, num país de classe média alta, que não é o nosso, está correto, não é? Mas, de novo, assim, acho que é uma... Eu estou insistindo nisso porque é muito bonito tudo. E acho que é um privilégio quem pode participar disso tudo. Mas é uma coisa que é pra gente. Mas a criatividade não pode se expressar em qualquer âmbito, Pode. Que não é só artística. A criatividade, não, ela claro, não, deve se expressar em todos os âmbitos. Então, e ela tem sido valorizada até do ponto de vista de mercado. Tem. Eu até tenho a sensação, talvez seja essa palavra correta, de que o mundo está caminhando para valorizar talvez o tipo de pessoa que vocês entregam para o mundo, né? Vamos dizer assim, que é criatividade, que é achar soluções diferentes. Isso é estimulado, pelo menos é o que eu estou entendendo que você está falando. E parece que o mercado de trabalho vem demandando isso. Fora engenheiro também, mas que engenheiro que precisa ter soluções diferentes e etc. O Vale do Silício tem vários. Né? Então, parece que o dinheiro e o sucesso, que são críticas a Waldorf, mas faz artista, faz hippie, né? Coisa de hippie, parece que isso está meio se encaixando no que se quer hoje como pessoas para trabalhar, quer dizer, os líderes, os novos líderes e tal. Você sente isso também, não?
A gente sente isso também, tem tido isso como feedback de algumas empresas quando fazem um processo seletivo, que eles percebem uma diferença em alunos que saíram de escola Waldorf, né? A gente percebe isso. E de novo, Celso, eu acho que essa não é um privilégio de uma classe média alta. Isso é algo que, numa classe também menos favorecida, isso é tão próprio também dentro dos âmbitos de trabalho que eles vão buscar. Eu acho que os instrumentos que um jovem recebe de uma escola assim, eles podem se expressar em qualquer âmbito, em qualquer profissão, em qualquer setor da sociedade, né? Você estava falando da pesquisa aí que você mencionou dos Estados Unidos, tem uma outra que, inclusive o Dimenstein jogou bastante na mídia, dos empresários do Vale do Silício, né? Eles são ases dos eletrônicos. E os filhos não podem ter e tal. Eu li. E os filhos vão em escolas Waldorf. Porque... essa é uma boa que você... Ainda bem que você falou isso. Tem gente que fala assim, que eu não sei se é verdade, tá? Porque não pode usar celular, não pode jogar bola, futebol até um determinado... Não pode jogar bola no Brasil, é quase pecado. Então, na Alemanha agora também é pecado. Depois que ganhou da gente, agora é pecado. Mas antes não era. Mas assim, não pode jogar bola, não pode usar celular, não pode usar iPad, não sei o que lá. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é legal. Então, não pode, essa palavra não pode é péssima, porque... Mas não pode. Bom, dentro da sala de aula não pode, mas isso é uma coisa que precisa ser esclarecida e justamente trabalhada muito amplamente com os pais, né? Porque não é não pode, mas é usar com muita parcimônia, né? O que uma criança pequena dos 0 ao 7 se beneficia... Isso vale do 0 ao 7, é isso? Não, vou falar. Boa. 0 ao 7 é um grande benefício se a gente pudesse ter uma criança que está desenvolvendo sua corporalidade, brincando, correndo, pulando, dando cambalhota, experimentando, mexendo no do celular. Que sentado, parado, o dedo é o único. Quer dizer, isso é um malefício amplo, não é só saúde. Não precisa escolher. Não pode fazer os dois? Então, porque dá para fazer os dois, tá certo? Com parcimônia. Dá para fazer as duas coisas, ficar mexendo, apertando os botãozinhos do celular sem saber o que é, e também correr, também brincar, também... Dá para fazer os dois. Por que precisa escolher? Não é que precisa escolher, tem que usar com parcimônia, mas aí eu vou te colocar na frente de um quadro. Você tem, como criança, você consegue se colocar no papel de uma criança. Eu não passei dos 3 anos ainda. Se você tem uma televisão que as imagens vêm, acontece, tal, acontece, ou você tem uma professora que está falando e conversando e te contando uma história, o que é que prende mais? Eu vou falar a mesma coisa, eu preciso escolher. Não. Por que ter essas experiências, as duas não são boas para mim? Não, você pode ter as duas experiências. E não é que uma cativa, ela uma me prende segura. De um jeito e a outra me prende de outro. Mas uma vai te seduzir não muito mais. Não é mais diverso? É diverso, mas uma vai te seduzir, vai te aprisionar. Chama uma criança que está lá para ir jogar bola, que está no videogame, quantas vezes você consegue tirá-la de lá? Com que facilidade você consegue tirá-la de lá? É super difícil, porque aquilo... eu acho, né? Caso a caso. E videogame a videogame, e celular a celular. Tem que ser olhado. Difícil generalizar isso. Mas é muito... Bom, tanto que a gente vê, as crianças estão presas e não conseguem nem olhar para o lado. E se você fala com alguém assim na televisão, não consegue nem te olhar no olho. Então, ela é, nesse sentido, maléfica porque ela leva a um vício para a criança. Então, eu quero essa criança em movimento, eu não quero ela parada. Não é que ela não pode assistir televisão, mas eu preciso dosar essa quantidade. Mas isso ok, né? Acho que isso ninguém é contra. Que tudo tem que ter o seu tempo. Mas o que se diz é que não pode. Não jogar bola não pode. Não, o que você diz, não o que você diz. É C com S. Sim, senhor. É que não pode, que a criança fica proibida de futebol, que não até uma certa idade não pode jogar bola, porque está errado jogar bola. Não.
A gente não vai oferecer televisão nem eletrônicos nos primeiros 7 anos. Não vamos, okay. Dentro da sala de aula, na escola. Não vai ter. Aí eu entendo, e entendo que fala, ok, tá bom, tudo tem que ter um tempo, né? Assim, limitado. Acho que independente se é Waldorf ou não, aí vou falar de novo da classe média para cima, as pessoas que pode também oferecer outras alternativas para os filhos que não seja a televisão, ou que não seja outra. Fala assim, agora para a televisão, agora você vai fazer isso, agora não sei o que, etc. Ok. Mas assim, e é assim que você age ou não? Que pode um pouquinho de tudo, que a diversidade é boa, ou é melhor não ter? A diversidade, ela é boa se super bem cuidada. Então, o pai é que precisa compreender. Não sou eu, professora. Eu preciso agora me comunicar muito bem com esse pai para mostrar para ele qual o benefício e qual é o malefício. E ele é que vai precisar cuidar disso, porque isso vai acontecer em casa. Né? Então, ali, isso precisa ser muito bem trabalhado, muito bem mostrado para os pais, porque é lá o âmbito e a criança se beneficia muito se aí a gente tem um cuidado, né? E é um cuidado mesmo, porque muitas coisas são excessivas, você sabe, vê pesquisas que quantas horas as crianças estão na frente de televisão, né? E o que isso causa para a saúde, para a vida, para a criatividade, o que é escutar uma história ou ver uma história. Que até às vezes assim, parece estranho, mas tem um monte de pesquisas sobre videogame e o quanto isso aumenta os skills das crianças de concentração, aumenta o skill das crianças, que é uma coisa até contra-intuitivo isso. Né? Isso que você está falando é uma coisa, poxa, fica lá fixado e tal, e aumenta as habilidades de reflexo e aumenta, quer dizer, não é só ruim. Não é só ruim, né? Não, nada é só ruim. Agora precisa ver que preço também eles estão pagando, né? Quer dizer, eles estão ali presos àquilo e presos a imagens, né? Eu preciso disso ou eu quero uma concentração natural? Essa é uma concentração que não dá para competir com ela. Ela é... Mas o que eu vou fazer? O mundo está indo assim. Eu não estou dizendo que a gente deva simplesmente seguir, mas também não dá para a gente voltar. Não, né? A proposta não é voltar. Não é voltar. Isso, está aqui. É assim. Vamos lidar com isso. Continuará assim, quer dizer, não continuará assim porque vai mudar tudo. Tá vai certo? Ficar muito mais rápido. A gente tem que lidar com isso, não é? Sim. Então, assim, essa pode passar a sensação de que assim, não, eu quero viver num momento idílico. Não. Né? Não. Pode passar essa sensação. Mas não deve. Não deve passar então, essa sensação. Me convence. Te convence. Acho que a gente precisa ver o que acontece, o que está aí, quais são os programas de televisão, quais são os jogos, precisa estar atento a isso. Eles podem ter contato com isso, devem ter contato com isso, vão ter contato com isso, mas isso precisa ter uma dose. Isso não pode ser tudo um exagero. Tem que ter dose. Até água faz mal se bebe muito. Mas certo? O problema é que não está tendo essa dose. Essa dose não está sendo cuidada, a meu ver. Essa é uma discussão complicada, porque quem diz qual é a dose? Da onde vem a bula dizendo qual é a dose correta? É difícil, tá certo? Aí é um ponto de vista que o outro vai falar, não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não entendo nada, tá certo? Eu não sou educador, então, mas assim, não tem uma regra, né? Você tem um olhar sobre isso e fala, do seu ponto de vista, e que aí você está aqui para isso, para passar o teu ponto de vista, do seu ponto de vista, a humanidade está exagerando nessa dose. E isso está criando distorções nas pessoas, é isso. Você precisa ter um bom senso, né? Que é uma coisa difícil hoje em dia, o bom senso para lidar com as crianças. Porque você tem uma criança que consegue focar e consegue se concentrar ali, não é um parâmetro, né? Eu quero uma criança que consegue... Não é o único, mas é um. Mas eu prefiro uma criança que consegue se concentrar numa história, numa atividade, começo, meio e fim, fazer um bolo, começo, meio e fim, participar de um jogo, começo, meio e fim. Quer dizer, isso é uma concentração natural da condição humana.
Então, a condição humana, a gente precisa sempre voltar um pouco ao que é uma condição humana e o que é uma condição... Nós estamos aqui, o programa passa por isso. Trabalhada... O programa é isso mesmo. Feita pela humanidade no momento. Vamos negar? De maneira alguma tem que ser negado. De maneira alguma, a gente tem que se inserir. Mas uma criança pequena, ela precisa ser ainda cuidada. Ela não pode ser ainda entregue. Qual setênio nós estamos? 0 a 7. Então, de 7 a 14. 7 a 14 precisa ser cuidada também. Mas, como a gente falou, o negócio vai, paulatinamente a gente vai entrando no mundo, também agora de 7 aos 14, eu vou devagar entrando no mundo. As crianças na escola têm celular. Tem. Todo mundo tem celular. Não é que não tem celular em escola Waldorf. Pode usar? Não, não pode. Tem regra? Mas várias escolas não podem usar dentro da escola. Até aí, ok. Tem regra. Vamos usar isso da melhor maneira possível, de uma maneira criativa? Vamos. Em que momento? Num momento em que a gente vê que a criança já percorreu todo um caminho e a partir dos 12, 13, 14, vamos realmente entrar nesse âmbito. Vamos ver como é que... do Instagram, do Facebook, do Twitter? São ótimos, a gente usa, todo mundo usa, faz parte, não tem mais como se comunicar sem isso, certo? Não, até tem, tá certo? Bom, temos depende. Várias, mas assim... Mas esse entrar paulatino, a gente vê que para eles também, então eles têm aula de computação na escola, eles têm contato com isso, mas antes de ter aula de computação, eles constroem um computador. Como funciona esse negócio? Eu acho massa, vamos fazer. Bacana isso. Celular, como é que funciona o celular? Como é que funciona um GPS de um celular? Então vamos usar a tecnologia ao que ela veio, a serviços interessantes. Ela é maravilhosa, inegável a contribuição e a gente tem que estar dentro do mundo, dentro da atualidade. Mas num processo, acho que o que a pedagogia Waldorf se propõe, ela diz... Respeitar o tempo que se pode assimilar, é isso? Os jogos eletrônicos, a parte da informática, ela veio para servir, ela é muito boa, mas a criança precisa de um processo para chegar a ela, né? Como eu te falei, um ateu poderia estar numa escola Waldorf? Sim, porque ela perfaz um pouco o caminho de desenvolvimento da humanidade. O computador está onde? Ele está aqui, ele não está lá no começo, ele não está na infância da criança. Ele vai chegar num certo momento para a criança, que já é um jovem, já é um adulto, e ele não vai ser um jovem menos capacitado por não ter feito como bebezinho. Mas e os outros amigos, por exemplo? Uma dúvida, né? Porque jovem, seja ele qualquer pedagogia, de alguma maneira quer estar inserido num ambiente, tá certo? Claro que dentro da escola está inserido num ambiente muito semelhante ao que ele está sempre vivendo, mas vai para o clube, ou vai para algum lugar, vai para a rua, vai para não sei o que lá. Todo mundo está vivendo de um jeito e as pessoas do Waldorf talvez de um jeito um pouco diferente. Eles se sentem, se sentem... Não é muito diferente. Não, é um pouco mesmo, não foi uma força de expressão, existe alguma inadaptação, um sentimento de inadaptação, mesmo que ela não seja real? De, puxa, a minha turma é um pouco diferente. Existe isso, não? Nas crianças, não? Ou, ao contrário, a nossa turma é especial e o resto está errado, porque as duas coisas seriam ruins, né? Não, o que eles têm é, como eles passam muitos anos juntos, eles são muito unidos. Não, mas entre eles e os outros. Então entre eles não são melhores ou piores, mas eles estão muito ligados. Então isso diferencia um pouco. Eles com os outros, eu vejo que eles são muito parecidos. Assim, eles são jovens. Jovens são jovens, eles se vinculam e têm os seus mensagens, têm os seus Facebooks e se comunicam e estão no mundo. E quando eles estão já nessa ideia de turma e de grupo e de conhecer outros, eles estão completamente já dentro da atualidade do mundo.
Uma criança do 3º ano, que vai encontrar uma outra de um 3º ano de uma outra escola, elas vão estranhar um pouco. Puxa, eu toco flauta, né? Eu sei fazer tricô, eu trabalho com a jardinagem, eu escuto história, eu desenho com cores, com aquarela. E outro, eu já sei toda a geografia do Brasil, sei todas as capitais, você não sabe ainda. Ninguém se sente diminuído então, ou acima do outro, você não tem essa... Porque criança se compara, então, né? Ali é natural das crianças. Tem um certo estranhamento, mas que as crianças, elas são muito mais hábeis do que nós adultos, né? Então, acho que muitas vezes com esses menores, quem mais apresenta o estranhamento são os pais, né? A família, que fica incomodado. Um neto já sabe um montão de coisa, o outro neto está fazendo tricô, né? Exatamente. Então, ali, às vezes, um incômodo que é muito mais do âmbito dos adultos. Mas a criança em si não sente isso. Ela pode estranhar, achar meio estranho, mas assim, não é que há um imenso incômodo. Mas daí chega lá no final... E lá na frente, aí eles estão como os demais jovens, não há uma grande diferença. Ao enturmar com a sociedade, eles não são Quero voltar diferentes. numa outra coisa que favor. É bonita e que quero relacionar com uma coisa que se fala bastante hoje, que também nem sei o quanto se fala mais do que é verdade. Não é em relação a Waldorf, mas assim, tem essa coisa bonita que é de estar presente, da entrega, do relacionamento, né, do amor e etc. E se fala hoje muito dessa questão de déficit de atenção de criança, que teoricamente é a criança não estar presente, né? Como você vê isso? Existe essa experiência? Como que se faz isso? Como que a Waldorf lida com essa questão? Ou isso é uma coisa que não tem a ver? Tem muitas crianças com déficit de atenção hoje, né, dentro da escola. Muitas. E o trabalho é tentar inseri-las da melhor maneira dentro desse contexto. Déficit de atenção é a não entrega, é não estar lá, né? Não está vinculado. Então, que é exatamente contra o que a escola necessita. Como é que se trata isso? Então, a tentativa é sempre de trazê-la mais e mais para esse vínculo. Então, o currículo em si e a maneira com que uma aula dentro da pedagogia Waldorf acontece, ela proporciona que esse déficit não seja tão intenso, ou que o vínculo comece a existir. Então, se você pegar uma aula principal, que a gente chama, que é uma aula de 2 horas, logo de manhã, é uma aula que começa com uma parte rítmica. Ou seja, é um momento onde eu posso estar... Tem uma dança especial, não é isso? Não. Não tem lá? Não tem como chama euritmia, alguma coisa assim? Tem euritmia, mas não é. Essa da aula principal não é um momento como se você tivesse uma orquestra, que está todo mundo tocando qualquer instrumento, e eu quero agora colocá-los dentro de um âmbito único. Então é um momento onde eu posso estar ainda desfocalizado, perdido, lembrando ainda de casa, blá, blá, e devagar eu vou agora agrupando, né, trazendo eles para uma concentração. Aí tem um trabalho com a música, com o canto, com a flauta, que de novo eu vou trazendo eles para uma concentração. Aí o trabalho desse que eu te contei, onde eu estou tentando vinculá-lo ao conteúdo. É um momento onde essa criança vai... Tudo bem que ela vai perder pedaços, mas o professor trazendo isso com interesse, ela vai sempre voltar a atenção a isso. Isso cada vez se intensifica mais, né? Depois, isso que ela vivenciou, ela vai trazer no papel. Talvez no começo, de uma maneira mais disforme, mas a tendência é também melhorar, né? E no final, eles ainda têm, dependendo da idade, eles ainda têm uma parte de uma história. Mas esse desencadear dessa aula, ele já proporciona que a criança venha de uma coisa mais desconcentrada para um concentrar e depois para um expandir de novo no final, né? Fora isso, tem o vínculo com o professor. Então, você tem um professor que segue esse aluno, como a gente já falou. E esse vínculo faz com que o aluno também esteja mais próximo do professor e se esforce e queira atendê-lo e queira participar e queira fazer, porque existe esse amor, existe esse vínculo, né? Inegável, ele está lá presente
E tanto o professor pelo aluno, ele vai fazer o máximo para fazer esse sujeito se ligar ao que eu estou fazendo, como o aluno também vai falar, nossa, por ela agora eu vou sentar uns minutos, por você ela eu vou fazer. Você tem uma experiência assim, de pessoas assim, ou você mais... Tenho. Eu trabalhei 16 anos com criança. Ter conseguido... E você acha que a pedagogia Waldorf é mais preparada para lidar com isso? Eu acho que ela tem mais recursos para trabalhar com isso. E que não são recursos só pontuais, terapêuticos, medicamentosos e coisas assim, mas são a própria dinâmica e a própria relação do professor com o aluno tende a ajudar. Então, as matérias e como elas são apresentadas, eu acho que ajudam a trabalhar várias problemáticas dos dias de hoje. E, em especial, eu acho que o déficit que está tão disseminado nas escolas, né? Que é estranho também, né? Porque não sei de onde que ele vem, né? Ninguém sabe muito direito. Uma parte diz que é genética, uma parte diz que é ambiental, que é a interação dos dois, etc. Mas de qualquer maneira é um negócio que parece que é real, né? O mundo não é assim muito mais, acho que, feito para as crianças, né? Então elas chegam aqui e já entram na pressa, já entram, quer dizer, o tempo já não é mais um tempo para as crianças, ou seja, a dinâmica, as cidades... Nunca foi feito para as crianças, né? Se eu pegar lá atrás, as crianças, então, era bicho, joga fora, entendeu? Era assim. Era verdade. Tá certo? Você tem razão. Nunca foi tão valorizado criança quanto é hoje. Pode ser até que as crianças sofram por algumas coisas, mas nunca a criança teve tão no pedestal quanto foi hoje, porque você volta no tempo, né? A criança era que também é um problema, né? Ou seja, hoje a gente perdeu um pouco a mão, né, do que é ser criança e do cuidado com a criança. Então, aquela ideia da família entender um pouco da criança, do pai, a tradição, a religião, a cultura, o meio social, isso se foi. Então agora a gente tem uma coisa muito mais ligada a informações, à consciência, a aspectos da modernidade. E esses aspectos é que embasam os pais para trabalhar com as crianças, né? Então tem muita possibilidade, muita informação, muita teoria à disposição, que também deixa os pais bastante perdidos, bastante sem chão. Então tá, me fala, por que eu deveria botar meus filhos numa escola Waldorf? São inúmeros fatores, mas eu diria o primeiro grande é um respeito ao desenvolvimento dessa criança, um respeito imenso pela singularidade da criança e o respeito com o tempo do desenvolvimento, que a gente não entende que ele deveria ser apressado, ou ser transformado, ou ser encurtado. Então, o cuidado do tempo. Então, muitas coisas se desenvolvem se há um tempo para isso, um espaço, um in-between, em estar entre, né? Então, isso é uma coisa que a Escola Waldorf certamente vai cuidar quando receber uma criança. E para finalizar, segundo o teu olhar de vida, o que você representa, a antroposofia, a Escola Waldorf, a encarnação do Rudolf Steiner. Não. Brincadeira. Quem que somos nós, seres humanos? Então, somos uma sociedade em desenvolvimento, um pouco procurando os seus caminhos, procurando os seus rumos, com erros e acertos, com uma procura de uma compreensão maior, de compreender para onde nós estamos indo e ainda com dificuldade, eu acho, de saber para onde vai esse caminho e ainda com receio de se comprometer com essa visão e com esse caminho de um ser humano como ele é, ou seja, que tipo de homem eu vejo e para onde eu quero rumar com esse tipo de homem.
eu quero voltar também numa outra coisa. Isso tem parece um lado espiritual colocado assim, né? Como é essa parte, então, espiritual, né, da antroposofia? Quer dizer, nós somos criados, para onde a gente está indo? Quer dizer, deve existir uma teoria por trás disso, ou algo. Eu estou chamando de teoria, não é nenhum desrespeito. Deve ter uma visão, né, de onde a gente veio, como aconteceu e para onde a gente está indo. Quer dizer, esse percurso da humanidade que você está colocando, você deve ter alguma coisa por trás que você acredita que é. Qual é? Olha, é um percurso onde a gente vê que é uma chance a gente estar aqui. Eu acho que é um grande presente, né? Você está aqui podendo... De Deus, é isso? Não importa, é uma grande possibilidade de estar aqui neste momento, século XXI, podendo transformar. E eu acho que todo ser humano vem para transformar alguma coisa, seja algo muito pequeno, seja algo muito grande, isso não importa. A gente vem com uma função. Uma função. Pode ser a mera função. Quem que determina essa função? Eu não sei te responder quem determina essa função, mas que cada um tem uma singularidade para colocar, tem. E que cada um tem dentro de si algo maior, eu acredito que tenha. Tem uma linda frase do Goethe, que eu acho que eu também sempre usei muito na parte da educação, onde ele diz: eu vejo um ser humano que pode estar se expressando dessa ou daquela maneira, mas eu acredito em algo muito maior atrás dele, num devir, num maior para o qual eu rumo, para o qual eu busco, o que eu estou tentando encontrar dentro desse ser humano. Então, a simples apresentação do ser humano como ele está hoje, a simples apresentação da humanidade, ela não basta. Algo a mais está atrás desse ser humano. Eu não estou nem te falando em termos espirituais, em termos... Um pouco de Platão também, né? Sobre a sim. ideia, tá certo? O Goethe também pegou um pouco dali, e o Rudolf Steiner pegou também do Goethe. Um foi chupando do outro e foi adaptando, tá certo? Com certeza. Mas essa visão de... e principalmente quando você pega uma criança, né? Uma criança, ela está lá se apresentando dessa maneira, mas você está educando ela para mais, né? Você está educando ela para algo a mais que ela vai se desenvolver. Onde é esse mais? O que é esse mais? Esse para frente? Esse mais tem o céu, é isso? Nós vamos para o céu? Não, eu estou falando de terra. Não tem nada a ver. Não, estou falando de terra. A mais eu quero dizer, eu vejo uma criança, vou colocar dessa maneira, uma criança caótica, mas eu não estou vendo ela como criança caótica apenas. Eu estou vendo que as possibilidades que nela existem. Múltiplas possibilidades. E é nisso que eu acredito e é isso que eu acho que também a gente pode ver como humanidade. A gente está vendo isso, mas a gente tem muitas possibilidades e muitas capacidades, que eu sempre acho que é para uma vida melhor, para um rumo melhor, né? Agora falando um pouco de Sócrates, vamos para o bem, né? Para algo que se expressa para algo melhor. Você acha que é isso que está acontecendo, historicamente? Eu acho que a gente passa por um momento histórico onde a gente está tendo isso muito mais na mão. Eu acho que a gente tem mais capacidades de se desenvolver como indivíduos. Então, não como coletividades, como grupos religiosos, como grandes congregações ou clãs, mas individualmente a gente está tendo essa capacidade de poder rumar e fazer um caminho próprio. Eu posso resumir que você acha que nós somos um rabisco daquilo que a gente poderia ser, é isso? E a gente está sempre buscando isso que a gente poderia ser. Ou deveria ser uma busca, né? Uma missão. Tá bom, Melanie, obrigado, de verdade, por você ter colocado com tanta paciência com as minhas ignorâncias. Obrigado, de verdade. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.